Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, o importante é que ele edifique, construa no seu entendimento, no seu coração, cada vez mais uma vida pautada na Palavra de Deus. Meu nome é José Carlos e hoje a gente está para mais uma aula do Discipulado Dinâmico e a gente vai falar sobre evangelismo, razão da igreja anunciar. Além de anunciar, a gente precisa ser, na verdade, um sinal do reino de Deus para toda a nossa geração. Antes de ser assunto aos céus, Jesus Cristo nos deu uma ordem: ide, façam discípulos, fazei discípulos de todas as nações. Somente esse pedacinho, somente esse pequeno parte desse versículo de Mateus capítulo 28, versículo 19, já nos dá 3 pontos essenciais para a gente entender acerca do evangelismo. A gente precisa entender que o evangelismo é um assunto pacífico entre nós cristãos, não é mesmo? A gente sabe dessa ordem, mas como fazê-lo? A gente precisa ter o entendimento de que há um imperativo. Jesus falou, ide. A gente precisa entender que é para toda a igreja de Cristo, não é para uma parte, não é para um grupo, não é para um ministério, é para todos fazermos. Só faz discípulo quem é discípulo. E por fim, Jesus fala que é para todas as nações, ou seja, nós precisamos alcançar o mundo de forma concomitante, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Tudo isso precisa ser ao mesmo tempo e a igreja de Jesus precisa se mobilizar quanto a isso. Mas eu queria compartilhar com você o objetivo da lição. Ela não é para passar para você como você vai fazer no que diz evangelização, no que diz respeito a algumas táticas, não é? 10 passos, não é isso. O que eu quero compartilhar com você são 3 pontos fundamentais para que a gente perceba o nosso papel no mundo, como a palavra de Deus diz acerca do outro, né, do ímpio, e que mensagem levar. Né? Que mensagem? Então, a gente precisa identificar na Bíblia como o evangelho deve ser anunciado, para que todos reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o papel da igreja. Mas a título de introdução, eu queria compartilhar com você Gálatas capítulo 1, os versículos de 6 a 8, que diz assim, olha, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tem anunciado, seja anátema. Você percebe, querida, a certeza, a convicção do apóstolo, não é? A garantia de que aquele evangelho que ele estava levando era o evangelho de Cristo Jesus. E independente das pessoas ali naquela igreja, como elas estavam se manifestando, o apóstolo tenta chamar a atenção delas para que elas novamente saiam daquele descaminho e voltem para o caminho correto. Gálatas, alguns escritores dizem que Gálatas é o grito de liberdade contra toda forma de legalismo religioso nas igrejas. Paulo foi alertado. Quando ele escreve essa carta, ele foi, na verdade, alertado de que judeus cristãos estavam impondo a circuncisão a novos crentes gentios, ou seja, aqueles que aceitavam Jesus, que eram inseridos no corpo de Cristo. Os judeus cristãos diziam o seguinte, vocês precisam obedecer aos ritos, e um deles é de que vocês precisam ser circuncidados para serem salvos. Olha o que estava acontecendo na igreja de Jesus. Na igreja em que Paulo havia ensinado o evangelho de que a salvação era pela graça de Cristo, pelo sacrifício vicário dele na cruz. E hoje, após a saída de Paulo, porque Paulo estabelece aquela igreja na Galácia e vai embora. E ele toma esse conhecimento, toma o conhecimento do que estava acontecendo e escreve essa carta dizendo o seguinte, não, olha, eu quero esclarecer para vocês que a salvação ela só vem através da fé em Jesus Cristo, através do sacrifício dele na cruz. Então, Paulo, com essa convicção,
com esse zelo, a partir da fonte que ele havia recebido o Evangelho, porque ele diz o seguinte, olha, eu não recebi o Evangelho de homem algum, de nenhum outro apóstolo. Eu recebi o Evangelho a partir da revelação de Cristo Jesus. Que coisa forte de saber. Eis aí, a partir daí, a convicção de Paulo. Ele não havia recebido de ninguém esse outro Evangelho, que na verdade não é um outro Evangelho, porque só há um Evangelho, mas isso que estava querendo ser incutido no seio da igreja. Paulo estava de forma zelosa tentando combater, sem na verdade combater os irmãos, mas combater as suas ideias. Não é? E nós não devemos buscar, queridos, nós não devemos buscar atitudes externas, qualquer possibilidade de mérito para que a gente se perceba salvo em Cristo. Isso é um risco que a gente corre, na verdade, não é? O que a gente faz é em razão daquilo que nós fomos transformados. A gente não faz para ser transformados, não é mesmo? Gálatas capítulo 2 ainda diz o seguinte, olha, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé nele e não pelas obras. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Além disso, eu quero trazer para você um texto muito interessante que talvez você não tenha percebido. Eu quero trazer um texto que assim, confirma o que diz respeito à perspectiva de Deus no evangelismo. Lucas, capítulo 15, ele narra de forma sucessiva 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E nessas 3 parábolas, há algo que me chamou muito a atenção na hora que eu estava construindo essa lição para a gente. Alegria. Essa palavra está contida nas 3 parábolas. Diz assim, olha, o que é comum nas 3 parábolas, eu não vou ler porque é extenso. Diz assim, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha, aí você coloca ovelha perdida, ou você coloca a dracma perdida, ou você coloca o filho pródigo. É interessante porque essa é a perspectiva de Deus. Deus olha e percebe, ele se percebe muito alegre quando uma pessoa é salva, quando alguém é resgatado. Eu entendo que é a partir dessa premissa que a gente tem que fazer a evangelização no mundo. Ela precisa correr os 4 cantos da terra a partir desse entendimento. Além de ser da vontade de Deus, isso alegra o coração de Deus. Ainda no mesmo capítulo, ou melhor, em João, capítulo 10, diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém agregá-las. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você já ouviu dizer no Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi um congresso internacional de evangelização mundial. Foi em 1974, em Lausanne, Suécia. Por isso o nome Pacto de Lausanne. Então, ali estavam uma boa parte dos cristãos do mundo, considerados, naquela época, líderes. 150 nações. E uma das coisas que eles escreveram nesse Pacto de Lausanne, que me chamou muita atenção, que diz assim, evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, e de que, como Senhor e Rei, Ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. Queridos, foi um período, foram dias ali nesse congregamento de 150 pessoas, que uma das pautas foi a evangelização mundial. E a gente lê, na medida que a gente lê, a gente percebe o quanto aquele povo foi constrangido pelo Espírito Santo do Senhor. Porque eles dizem o seguinte também, olha,
estamos profundamente tocados pelo que Deus vem fazendo em nossos dias, movidos ao arrependimento por nossos fracassos e desafiados pela tarefa inacabada da evangelização. Meus irmãos, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para demonstrar o nosso amor ao mundo, ao ímpio, àquele que não é parte do corpo de Cristo. Há muitas ovelhas que precisam ser agregadas ainda, como Jesus falou em João capítulo 10. E nós somos parte fundamental. Nós somos aquilo que Deus deixou nesse mundo para que, na verdade, aconteça. Façamos acontecer no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, dentro da nossa casa. Mas eu quero compartilhar com você 3 pontos essenciais. Essenciais mesmo, para que você se entenda com o papel no mundo. Como evangelizar? Primeiro, a partir do entendimento de que Deus deu a você, um papel de destaque no mundo. Não é aquele papel de destaque quando a gente ouve muito as pessoas dizerem o seguinte: olha, eu sou cabeça, não sou cauda. Não é isso. Não leva por esse lado. Você foi destacado nesse mundo, primeiro, para você ser um atalaia. No Velho Testamento, a abordagem acerca do atalaia era aquela pessoa de confiança que eram colocados em lugares estratégicos, lugares altos, lugares onde podia-se ver o inimigo chegando. Você imagina, né? Naquela época, principalmente no Velho Testamento, havia muitas guerras. Então, o atalaia, ele tocava trombeta no momento em que o inimigo vinha, no momento em que algum ladrão tentasse adentrar pular o muro ou de alguma forma entrar de forma sorrateira no local guardado. O nosso papel é o papel de atalaia, queridos. Deixa eu ler para você o que Deus falou com Ezequiel. Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida, ou seja, matar alguém, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. E olha o que Deus continua falando para o atalaia. A ti, para Ezequiel, a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, o Senhor dizendo, e você vai anunciá-la da minha parte. Ezequiel 33, versículos 6 e 7. Deus usa essa figura para a gente entender hoje o nosso papel no mundo. E o nosso papel é de divulgar o Evangelho, como um atalaia. Entendendo quais são os perigos neste mundo. Entendendo que há o perigo do homem não ouvir do Evangelho e morrer nesse desconhecimento. E como a palavra de Deus diz, que o atalaia, ele é o responsável por anunciar. Se aquela pessoa, ele faz pouco caso daquilo que ouviu, da mensagem que ouviu, isso não é responsabilidade do atalaia. Seu trabalho era ficar em lugares estratégicos justamente para isso, para avisar. E o Evangelho é isso, nós estamos avisando. Além de sermos atalaias, Jesus disse que nós somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mateus 5, versículo 15. Jesus se utiliza dessa parábola, dessa figura do sal, para aguçar o nosso entendimento de que os discípulos dele, nós deveríamos ser impelidos a atuarmos conforme o nosso chamado, tanto de atalaia quanto de sal. Além disso, no mesmo texto, querido, diz o seguinte, que o sal, se ele não servir para absolutamente mais nada, ou seja, se o sal tornar-se sem gosto, ele deve ser lançado nas ruas a fim de ser pisado pelos homens. Sabe o que significa o sal ser lançado e ser pisado pelos homens? Naquela época, o sal que tivesse gosto, na verdade, que não tivesse perdido as suas propriedades,
ele era junto colocado no altar com aquilo que era oferecido, não é? E esse sal lançado no chão era o sal que era colocado nas proximidades das escadarias que antecedia ao holocausto, a fim de que as pessoas não se escorregassem. Ou seja, os homens pisavam no sal. E a gente não nasceu como sal, a gente não foi colocado como figura para sermos pisados. Nós fomos colocados como figuras de sal para salgar. Não percamos a nossa propriedade, queridos. A outra coisa foi que Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz uma coisa interessante acerca ainda de nós, como figura de destaque no mundo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa é a carreira. Vivermos o Evangelho, sermos sinal do reino de Deus para esse mundo. Mas entendermos que nós estamos colocados em lugares de destaque para sermos olhados, apreciados, avaliados. Essa era a forma como Hebreus, e nós não sabemos quem foi o escritor, que aquele povo judeu era colocado. Nós somos, queridos, vistos a todo instante, somos observados. Esse é o nosso papel de destaque. Nosso papel de destaque é um papel que a gente deve levar o Evangelho a todas as nações. Segundo, como evangelizar? O primeiro entendimento foi de que nós somos papel de destaque no mundo. O segundo, como evangelizar? Como anunciar ao homem a sua condição espiritual diante de Deus. Você não deve se furtar, ou melhor, você não deve furtar a outra pessoa para que ela entenda o que é essencial. Ela é pecadora. E não é banalizar isso. Ela precisa ouvir disso. Você não deve amortecer essa realidade no entendimento das pessoas. A pessoa precisa conceber essa consciência de pecado, porque é isso que vai constrangê-la. Não amorteça a realidade de pecado na vida da outra pessoa. Tem um livro que eu estou lendo, do Russell Shedd, que ele diz o seguinte: tente evangelizar alguém que não se sinta angustiado por causa do pecado. Ele faz uma comparação. É como tentar resgatar um homem que não percebe que está se afogando. E essa é a condição de todo ser humano que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho de forma detida, de forma que você perca tempo com ela. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo já falava aos coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa é a condição do ímpio diante do Senhor. A palavra de Deus diz, de cegos. As pessoas precisam ter o entendimento delas muito mais apurado. E é o Evangelho que vai fazer isso. Romanos capítulo 12, versículo 1 ou 2, diz o seguinte: para que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. O entendimento é a capacidade que nós temos de compreender as coisas. E Salomão pede a Deus exatamente isso para governar o povo enquanto ele era rei. Ele fala assim: Senhor, eu não quero absolutamente nada. O que eu quero é entendimento. O que eu quero é sabedoria. O que eu quero é a percepção correta de Deus para esse mundo, para eu governar. E as pessoas precisam disso, queridos. Sabe por quê? Porque Satanás tenta anular o entendimento delas para o Evangelho, tirando delas a capacidade de arrepender-se. Você está vendo o que o inimigo faz? O inimigo tenta fazer exatamente isso. Esteja na igreja, ouça o Evangelho, mas, primeiro, não ouça o Evangelho verdadeiro como os Gálatas estavam tentando fazer, alguns irmãos.
sendo inseridos naquela comunidade para corromper a realidade do Evangelho. Mas você, como papel de destaque, precisa fazer com que as pessoas entendam o contrário. Você é portador de boas novas, e essas boas novas são as boas novas do Evangelho. Satanás, na tentativa de anular o entendimento, ele se utiliza também disso. As pessoas estão à mercê de entendimentos obscuros. E nós, queridos, como sal, como luzeiros nesse mundo, a gente precisa evangelizar à luz da palavra de Deus. Não tente encobertar absolutamente nada. Não tente minimizar o Evangelho, dizendo que o Evangelho é a solução para pequenos problemas cotidianos da vida da pessoa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho, e Paulo fala exatamente isso. Outra coisa que a palavra de Deus diz é que os homens estão mortos. Olha o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos próprios pecados e nos seus próprios delitos. O morto no pecado significa que aquela pessoa, ela não esboça qualquer reação. O morto não esboça nenhuma reação. Não há nele nenhum esforço pessoal. Ele não poderá em tempo algum nascer dentro do seu íntimo o desejo. Ele precisa ser confrontado com o Evangelho para passar da condição de morto para vivo com Deus. Russell Shedd ainda diz o seguinte, que eu anotei aqui. Ele fala assim, olha o que Russell Shedd diz. O dia em que as pessoas se acharem perdidas, a evangelização será mais fácil. É exatamente isso. É o que a gente precisa fazer. As pessoas precisam conceber dentro de si a realidade de que são pecadoras e carecem da graça do Senhor. A realidade delas é a mesma que a nossa, queridos. Romanos, capítulo 3, versículo 18, diz assim, Paulo fala, todos pecaram e carecem da graça de Deus. A nossa diferença para o ímpio não é que nós não pecamos. A nossa diferença é que a graça de Deus, através do sangue de Jesus, já está sobre nós. Eu queria ler uma coisa que eu achei interessante. Diz assim, olha, esse é o diagnóstico preciso e real de todo ser humano diante de Deus. Essa é a realidade espiritual em que todo ser humano se encontra. Por isso ele é culpado e está debaixo da ira de Deus. Nós não devemos nos posicionar confortavelmente, queridos. A gente não precisa ter medo de perder amigos. É claro que é lamentável, não é isso que o nosso coração pede. Até porque a divulgação do Evangelho ela se torna cada vez mais eficaz quando você conquista a amizade de alguém. Mas a solução do problema das pessoas não é Evangelho. Quantos são completamente ateus e a graça de Deus se manifesta dessa forma, atendendo às suas necessidades prioritárias, porque Deus é um Deus responsável. Terceiro e último, como evangelizar? A gente já viu dois pontos. Agora, o terceiro é assim, o mais contundente. Como evangelizar? Anunciar ao homem a sua real necessidade. E isso daí, queridos, a real necessidade da vinda de Jesus Cristo já acontecia, inclusive, com os próprios discípulos. Os próprios discípulos não sabiam a razão essencial da vinda de Jesus. Eles se equivocaram em diversos momentos, afastando pessoas, se oferecendo a Jesus para matar alguém, intentando contra o soldado Malcolm quando Jesus é preso, perguntando lá em Lucas 24, quando Jesus é assunto ao céu, antes de Jesus ser assunto aos céus, e ali no caminho de Emaús, os discípulos, 2 discípulos, que não se sabe o nome, eles encontram com Jesus, desconhecendo que era o mestre ressuscitado, e Jesus para no meio deles e pergunta, vem cá, o que está acontecendo? E eles falam o seguinte, você não está sabendo? Você veio de onde? Você não sabe que Jesus morreu e ele havia dito que ressuscitaria, bem como
e nós aguardávamos que ele fosse o nosso libertador, porque Roma nos oprime. E ali Jesus se revela a eles. E lamentavelmente a vinda de Jesus, lamentavelmente não, a vinda de Jesus não foi para que Roma deixasse de ser a opressão de Israel. Jesus veio para tirar a opressão de toda a raça humana. Vejam bem o equívoco desses homens. E o que nós devemos anunciar ao homem a real necessidade que ele tem. E nós sabemos disso qual é. Nós sabemos, queridos. A partir dessa série de equívocos dos discípulos, a gente precisa aprender com os erros também dos outros. Jesus fala à multidão que o seguia. Jesus confronta aquela multidão. Talvez estivesse confrontando discípulos. Talvez Jesus estivesse confrontando pessoas que tinham intenções das melhores. Mas em João capítulo 6, versículo 26, Jesus diz o seguinte: ele para a multidão e fala o seguinte: olha, vocês me buscam, não pelos sinais que vocês veem, mas porque vocês comeram pão e estão saciados. Queridos, não basta para a gente seguir a Jesus. A gente tem que ter a motivação certa, a motivação correta. A gente precisa apontar para as pessoas a motivação correta de aceitar a Jesus. Não prometam aquilo que o Evangelho não promete, não é? Jesus, logo depois dessa palavra que constrange aquela multidão, Jesus fala o seguinte: eu sou o pão da vida, e aquele que de mim se alimenta nunca mais terá fome. E sabe o que a multidão diz? Senhor, dá-nos desse pão para que a gente nunca mais tenha fome. Também não entenderam absolutamente nada. A gente precisa, queridos, divulgar o Evangelho bíblico, não um outro evangelho. Não permitirmos que as pessoas se apoiem num evangelho onde elas simplesmente sejam dotadas daquilo que é uma necessidade básica de todo ser humano, que é o pão de cada dia, que é viver dignamente. Quantos foram mortos pelo evangelho verdadeiro? Quantos anunciaram, queridos? Em Hebreus a gente vê isso, tanta gente morta, tanta gente que não abdicou de anunciar o evangelho que na verdade trazia salvação a todo ser humano. Depois da pessoa, uma das coisas que eu anotei aqui, depois que a pessoa conhece a sua condição espiritual, ela precisa ouvir que Deus a ama e que há um plano de salvação em Cristo para ela. Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, tenhamos paz com Deus. Você anunciou a condição espiritual daquela pessoa, mas você precisa mostrar que ainda existe um hiato entre ela e o Senhor. A sua condição de morte precisa tornar-se em condição de vida. Ela precisa tornar a ter paz com Deus. E nesse interim, nesse meio termo, nesse ato, entre a morte da pessoa e uma nova vida, precisa acontecer aquilo que é o arrependimento. Assim que Jesus toma conhecimento da morte de João Batista, Mateus 4, ele diz o seguinte, Mateus diz o seguinte: daquele momento em diante, Jesus pregava o arrependimento. Arrependei-vos, Jesus dizia. Arrependei-vos, João Batista dizia. Esse ato de arrependimento aconteceu conosco. Nós fomos extremamente constrangidos a buscar ao Senhor. E hoje o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Porque tudo que a gente precisa, tudo que a gente carece, nós recebemos pela graça de Deus. E deixa eu ler para você o que Paulo escreveu, e é uma escrita magnífica, em Romanos capítulo 5, no versículo 17 ao versículo 20. Paulo diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados, e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Veja que Paulo fala aqui no finalzinho, ele diz o seguinte, ó, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, reconcilie-se com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, que você deve carregar no seu coração. Essa é a mensagem do Evangelho que você precisa divulgar, queridos. Arrependei-vos. Conclusão. Se antes éramos inimigos e rebeldes, se antes estávamos no banco dos réus e éramos dignos de morte, hoje, a partir do nosso arrependimento pela fé em Cristo, passamos à condição de justos. Deus, através do sacrifício de Cristo, nos declara justificados pelo nosso pecado, tanto pelos cometidos, quanto pelos que estão por vir, porque a gente continua sendo pecador. A base dessa paz em Cristo é a obra dele mesmo na cruz do Calvário, que nos reconciliou com Deus. 1 Pedro diz o seguinte, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ele nos deu nova vida. Se antes estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos, queridos, hoje nós temos vida em Cristo. E essa vida não se baseia na comida, na bebida, no emprego. Essa vida, ela precisa se manifestar na fome, no desemprego, na enfermidade. Isso é o Evangelho. Vivermos a fé em Cristo de forma constante, absoluta e bem visível aos olhos do mundo. Nós, em Cristo, como diz Romanos 8, 29, eu gosto muito desse texto, que diz que nós fomos predestinados em Cristo para sermos conforme a imagem dele. Então, esse processo de transformação em nós, o mundo tem visto. E eu peço a Deus que esses 3 pontos essenciais que eu delineei aqui para você, querido. O primeiro é que você precisa entender que você está no mundo como um papel de destaque. O segundo é que você precisa passar para o mundo, para o seu amigo, para a sua família, a sua real condição espiritual. E o terceiro, que você precisa anunciar aquilo que de verdade salva, não o que resolve o problema das pessoas. Seja um atalaia, seja sal, e ainda que haja uma nuvem de testemunhas ao seu redor, anuncie o Evangelho de Jesus Cristo a todos que estiverem diante de você. Deus nos abençoe.